mulheres não sabem o que incomoda nos parceiros, sabe? Tipo, cara, não sei o que tá me incomodando. O que ele não faz direito? Por que essa criatura é tão simples ter uma planilha financeira? Porque daí, nessa situação, ele poderia constar ali na frente e defender. Mas não adianta, porque o problema não é a planilha financeira na mão. Porque ele poderia defender o ponto de vista dele e o pagamento dele de outra forma. O que incomoda uma mulher é a atitude passiva de um homem. É o não posicionamento de um homem. Olá, Simone! Me conte qual é o babado de agora! Menina, aconteceu um caos hoje de manhã, então tá fresquinho, tá? Aqui, ó, o suco do frescor. E aí eu resolvi trazer aqui para nós conversarmos sobre o quão é difícil a gente largar a mão do controle, em todos os sentidos, mas especificamente no nosso relacionamento amoroso, né? No nosso parceiro que a gente decidiu escolher para nossa vida. Caramba! Hoje aconteceu a seguinte situação: a gente foi na academia e tinha que há mais de um mês atrás resolveu uma questão de pendência lá com o personal trainer, enfim. E aí ficou, em teoria, uma pendência ficou em débito, né, com a empresa de 2 semanas para a gente ter personal, porque a gente pagou antecipado. Ah, sim. E aí, antes, eu que fazia o controle financeiro da casa. Eu sou uma em transição, igual transição capilar, eu estou em transição para o feminino. Recém-liberta. Recém-liberta, sou uma recém-liberta nesse quesito. Isso é novidade para mim. Então, foi no final do ano passado, não tem 6 meses, que eu finalmente larguei mão do controle, mais especificamente financeiro, da minha família. Porque aquilo começou a me incomodar, né? Eu estar ali controlando, fazendo conciliação bancária, fechando todos os nossos gastos, controlando meu marido, aquela coisa me incomodava. Ficando com a responsabilidade, né? De saber tudo. Responsabilidade de controlar tudo, pagar tudo, aquela coisa toda. E foi difícil para mim largar a mão disso. E confesso que ainda é. Né? Porque aí vem os convitinhos, que aconteceu hoje. O convite foi esse. Teve lá o lance da academia, e aí a academia veio falando que não tem nenhum débito aberto, não. Não tem nenhum. Não tem crédito, no caso. Desculpa, falando errado aqui. Aí, ó, tô toda confusa nos financeiros. Não tinha nada em aberto, que não tinha pendência, né? Dependência deles de pagar pra gente. E a gente tinha quase certeza que tinha. Só que aí eu olhei pro meu marido, e o meu marido não tem controle nenhum de nada. Eu estou deixando ele fazer do jeito que ele acha melhor de controlar o financeiro. Sim. E aí que esse convitinho veio com força, porque aí a gente teve que aceitar o que a academia disse. Eles tinham lá o controle deles, as entradas, as saídas, eles falaram que estava tudo certo, que não tinha nada, que eles precisavam de pagar a gente, né, a mais, o personal, enfim. E se a gente quisesse continuar com o personal, a gente teria que agora fazer um novo contrato. E aí ok, contra fatos não há argumento, vocês estão dizendo, né? Meu marido aqui não sabe onde a gente está, que lua a gente está hoje. É isso. Só que aí que vem o lance. Vem uma raiva dentro de mim, que vem uma vozinha falando assim, por que você deixou o controle? Porque se você tivesse com o controle, agora a mulher ia te falar isso e você ia ter que, não, olha aqui, aconteceu isso, olha, o débito é tanto, né? O crédito que vocês têm é esse, e ia ter toda a história, porque eu sempre fui muito organizada nessa parte financeira, até porque eu sou administradora, né? Formei administração, é uma coisa que é natural da minha natureza fazer, que é controle, organização, planejamento. Sim. Então, o fato de largar, muito difícil, e o fato de querer esfregar na cara. E aí a gente saiu da academia e o meu marido muito bem, tipo assim, ok. Pra ele foi irrelevante aquelas 2 semanas. Irrelevante pagar. Tá bom, tudo bem. E pra mim foi tipo assim, como assim, cara? A gente... Não é justo! Não é justo! A gente tinha o valor e tudo mais. Mas aí eu fui tentando ficar calma, ele já trazendo outras questões, e eu tipo, esposo. Ele já tinha virado a chave, na real, já tava em outro assunto. Já tava falando que a gente tinha que resolver um negócio no banco aqui, a gente foi andando pro banco, ele falando outras coisas, e eu assim, esposo, eu não estou conseguindo conversar porque isso tá difícil, minha cabeça tá aqui, ó, e literalmente, minha cabeça tava tendo 1000 conversas.
Mas aí eu falei, olha só, se você não tá se sentindo mal, por que eu estou me sentindo mal? Porque, de certa forma, o dinheiro é seu. A maior parte do dinheiro é seu, vem de você. E você não está se sentindo mal com isso, por que eu estaria me sentindo mal? Por que eu estaria querendo te cobrar um controle que você nunca vai fazer como o meu? Porque se você tá bem, eu tenho que estar bem também. Aí, mas eu falei forçado, assim. Tipo, ai, nossa, que dia lindo que está aqui fora, que sol maravilhoso. Cívica. Tipo assim, tentando mudar meu mood, porque eu fiquei naquilo, sabe? Eu fiquei naquela... Cara, a vontade de pegar o controle na hora, aquela vontade de pegar meu controlezinho ali no meu Excelzinho, fazer as conciliaçãozinhas, para eu saber tudo que eu gasto, tudo que entra, tudo que sai, tudo que... Então, assim, eu trago isso com uma questão que é difícil. É difícil largar a mão desse controle, literalmente. E principalmente financeiro. E deixar na mão do esposo. Entendeu? É um relato. Assim. Isso, como é que ele reagiu? O que ele falou? Não falou nada. Ele fica em silêncio. Ele nem reage. Ele, tipo assim... Pra ele, tipo assim, cara, eu tô em paz com isso. Eu assim, Caio, você vê a dificuldade de... Olha só, na hora de contrapor com a pessoa, você pegar o celular e ir lá nos movimentos financeiros, até você achar a movimentação financeira, que dia que foi, quando foi, isso é muito mais difícil. Se você tem um controle, você sabe, olha aqui, mas aconteceu isso, olha só, tem isso aqui de crédito, porque você disse isso e blá, 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 blá. Mas olha só, aí a pergunta é, tá? Porque tem algumas questões aí, né? Então, a questão, ela tá focada em ele não faz o controle como eu faço, ele não é tão detalhista, não tem isso, assim, tipo, na palma da mão, que nem tu teria, né? Porque se ele quiser, ele pode ir lá no extrato bancário dele, ele vai ver o dia que ele fez o pagamento, né? Vocês têm no registro ali do WhatsApp com o personal o último dia de aula, vocês têm o registro na academia, no último dia que vocês usaram a academia, tem o registro lá de entrada e saída. Então, ele tem como comprovar. Vai demorar um pouco mais, obviamente, porque ele não tem tudo na palma da mão como tu teria, mas ele tem sim como comprovar que vocês tinham crédito 2 semanas, né? Então, talvez a questão não seja o controle, porque ele tem como comprovar que foi pago, ok? Ele tem como comprovar. É só, ele poderia dizer, não, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou achar o meu registro financeiro, eu vou achar o meu extrato bancário, vou achar as conversas, me passa aí as nossas entradas e saídas, né? Que aí eu vou te mostrar que realmente nós temos 2 semanas de crédito. Pode ser, e daí a gente acerta na próxima vinda. Ou eu pago só a aula de hoje, e aí na próxima aula eu trago os meus registros e a gente acerta essa pendência. Vamos ver realmente, né? Porque pode ser que eu esteja errado. Pode ser que vocês estejam certos, mas pode ser que vocês estejam errados e eu esteja certo. Então, talvez a questão não seja a forma que ele faz o controle financeiro. Talvez o que esteja te incomodando é que ele não defendeu o ponto de vista dele. Ele não defendeu o ponto de vista dele, o dinheiro dele. Que aí entra uma outra questão que tu falou. Nossa, se o dinheiro é teu, por que eu tô me incomodando? Não, o dinheiro não é dele, vocês são casados, o dinheiro é de vocês. Não, mas a forma que eu tive para me tirar do negócio é tipo assim, cara, se nem você, que é o provedor maior da casa, tá se incomodando, por que eu estaria? Só que a questão só que a questão é que talvez a questão não seja essa. Não, ele não defendeu. É ele não ter defendido. E isso incomoda as mulheres, tá? Isso incomoda as mulheres. Porque proteção, defesa, tá? Isso tudo é característica da energia masculina. Beleza? A energia masculina que nos traz essa, não, peraí, disputa, né? Disputa, conversa, conquista, defesa, proteção, tudo isso é característica da energia masculina. E é o que uma mulher espera do homem masculino que está do lado dela, né? Então, quando esse homem não exerce essas características diante de uma situação, quando ele não é ativo diante da situação, porque ativo é uma palavra da característica masculina. Passivo é uma palavra da energia feminina, tá? Por quê? Vamos para a biologia do homem e da mulher aqui. A gente não está falando de sexualidade, tá? Estamos falando da biologia macho e fêmea, homem e mulher. O homem tem o pênis. O pênis é o ativo.
ele faz um movimento ativo, né? A vulva, ela é a passiva, ela recebe. Então, é passivo, ativo. Então, energia masculina, ela traz a atividade. E a energia feminina, a passividade. Então, tu tá no corpo de mulher, teu marido tá no corpo de homem, beleza? Tu olha pro teu marido e ele teve uma atitude passiva. Teve uma atitude ativa. Isso incomoda na mulher. Isso é inconsciente, deixe-se registrado. Isso é natureza, tá? Observemos a natureza. Observa os machos e as fêmeas na natureza. Independente se nós temos as duas energias aqui, porque nós temos. Então, nós mulheres também temos essa atividade em muitos momentos, assim como tu seria muito mais ativa na questão de como controlar o financeiro, né? Porque o teu masculino, nesse lugar, ele é mais ativo. Não, eu já teria tudo aqui na ponta do lápis, blá, blá, organizado, blá, blá, blá. A tua energia masculina se dá bem nessa organização, tá? Então, se a gente observar a natureza, tem essa dança das energias. Mas, numa relação, principalmente a de vocês, né, do homem e da mulher, o que acontece? Inconscientemente, a mulher espera que o macho, que deveria ter o papel ativo, se defenda. E quando ele se defende, ele não está apenas se defendendo. Ele está defendendo o território dele. E território, não estou falando de posse. Estou falando território, né? Ele está defendendo tu também. Tu também está sendo defendida. Quando ele se defende, ele também te defende. Porque o casamento é o território de vocês. O dinheiro, independente de quem, de por quem entre, é de vocês. É do território de vocês. Sim. Então, quando ele não faz a defesa de algo, quando ele fica na postura passiva de aceitar aquilo que estão dizendo para ele, e ele não se impõe, e impõe não é brigar, não precisa nem sequer discutir. A imposição, não é imposição, é posicionamento. O posicionamento, ele vem de uma maneira respeitosa, porém firme. Olha só, eu não concordo com isso, eu acho que não está correto, mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que você esteja errado, vou pagar a aula de hoje e vou lá consultar o meu financeiro, e aí na próxima aula a gente vê aqui quais são realmente os fatos, daí tu tem conversa em cima de fatos, não em cima de suposições. Então, o que te incomodou não foi ele não controlar o financeiro como tu controlaria. Então, não é a tua necessidade de controle que está te incomodando. O problema não é controle. O problema é que tu esperava dele uma atitude de defesa do território de vocês, do dinheiro de vocês. Exatamente. Você disse ativa, com posicionamento. Isso é que incomoda. Então, às vezes, as mulheres não sabem o que incomoda nos parceiros, sabe? Tipo, cara, não sei o que tá me incomodando. Porque ele não faz direito? Por que essa criatura é tão simples ter uma planilha financeira? Porque daí, nessa situação, ele poderia consultar ali na frente e defender. Mas não adianta, porque o problema não é a planilha financeira na mão. Porque ele poderia defender o ponto de vista dele e o pagamento dele de outra forma. O que incomoda uma mulher é a atitude passiva de um homem. É o não posicionamento de um homem. É a sensação de na hora que você olha para ele, você fala, nossa, que bundão. Aí tu te sente como? Indefesa. Indefesa. E mesmo eu fazendo esse processo de ir pro feminino, eu tô tentando não ser passiva. Tipo, não ir de frente já. Porque eu sempre fui muito dessa... de pegar e assumir, resolver, tanto que eu assumi o controle financeiro. Isso já se falava muita coisa, né? Tipo, de resolver as coisas, de entrar em contato, de negociar e tudo mais. Tu tava aqui, ó. Aqui, ó. E ele tava aqui, ó. Então, agora eu tento assim, deixa ele ir e ele resolver do jeito dele. Só que muitas das vezes eu sinto que ele não resolve, ele aceita, mesmo sabendo que ele tem um posicionamento, no caso ali, poderia muito bem fazer igual você disse, não, peraí, eu não tô aqui com organizado, vocês estão com fatos aí, perfeito. Mas eu preciso de recolher os meus pra gente conversar, a gente pode conversar amanhã? Isso, simples. Não, tu não teria ficado irritada com ele se ele tivesse feito isso? Não teria, provavelmente. Mas o que me irritou? Ele ficar com aquela cara de ué, tipo assim, paisagem, não tem o que fazer, eu vi, ele não tinha o que fazer. E aí entra uma outra questão, né? Não só da perspectiva de energia masculina e feminina, tá? Mas da questão é, quando a gente se coloca num lugar de fazer pelo outro, a gente tá sempre fazendo, tomando a frente. Masculina aqui, ó, na atividade, tomando a frente, fazendo pelo outro, eu resolvo, eu dou conta, o meu jeito é perfeito. Tu faz duas coisas, tu tira a pessoa, né? Tu invade o campo da pessoa. Por quê?
Porque enquanto tem alguém fazendo por mim, eu não preciso aprender a fazer. Exato. Aí tu quer uma energia masculina, ok? Mas tu não recebe essa energia masculina. Por quê? Porque tu tá nessa energia masculina, fazendo tudo. Essa pessoa vai aprender para quê? Se ela está nessa energia já recebendo. Ela não tá fazendo força. Entende? Então, tu tá roubando, inclusive, a oportunidade do outro aprender. Porque quando tu larga a mão do controle financeiro de querer resolver tudo na família de vocês, e tu deixa ele fazer do jeito dele, ele sozinho, porque lembre-se, ele é uma pessoa adulta. Capacitado como eu. E quando tu te coloca nessa energia masculina opressora de querer fazer resolver tudo, tu tá tratando o outro como, tu tá se colocando num lugar maior. Por quê? Porque a energia masculina e feminina, quando elas estão em desequilíbrio, o masculino tende a ficar maior que o feminino e começar a oprimir. Então, quando as mulheres se colocam nesse lugar de querer resolver tudo, dar conta de tudo, tem que ser do jeito delas, elas estão numa energia masculina, o relacionamento entra num desequilíbrio de energia masculina e feminina, onde a energia masculina é dominante sobre, entende? E aí é um desequilíbrio. O homem vai se sentir mal, a mulher vai se sentir mal, pesada, né? Ele vai se sentir chato, sem força, ela vai sentir que ele é um budão, também vai ficar sem tesão por ele, entendeu? E, sistemicamente, tu te coloca num lugar maior, num lugar opressor. E tu julga que aquela pessoa é infantil e que ela não sabe fazer as coisas direito. Entendeu? Aí entra na outra dinâmica, ego pai e criança. Sim. Tu te coloca, deixa aquela pessoa ali na criança. Tu tá Então, só quando tu sai desse controle financeiro e tu deixa pro teu esposo resolver do jeito dele, é que ele vai ter, então, a oportunidade de olhar para o sistema dele e dizer, eu nem tenho sistema. Cara, que bagunça que eu faço nas minhas contas, no meu financeiro. Cara, eu tenho que gerir o meu financeiro melhor. Eu sou responsável pela nossa família, tanto quanto. Entende? Eu deixei tudo na mão da minha esposa e eu não tenho capacidade de fazer sozinho, mas que é isso? Eu não sou uma criança? Aí ele se dá conta que ele precisa mudar e entrar numa postura mais ativa, mais masculina e mais adulta. Aí ele vai se dar conta sozinho de que ele tem que melhorar o sistema dele de organização. E às vezes tu não precisou dizer para ele. Esse aqui é o bonito de energia masculina e feminina equilibrada dentro de nós, dentro de um relacionamento. A mulher não tem que dizer para o homem o que ele tem que fazer, pelo amor de Deus. Ele é tão adulto quanto a mulher. Vocês dois são adultos. É respeito. É uma relação de iguais, de dois adultos. Ninguém tem que dizer para o outro o que tem que fazer e do jeito que tem que fazer. Cada um tem que olhar para si e dizer, o meu sistema não está funcionando. E aí ele poderia até, olha só, Dalila, até hoje foi tu que fez o controle financeiro. Eu percebi, agora que eu estou nesse controle, que eu estou muito bagunçado. Tu me dá uma ajuda, me dá umas dicas? Claro, cara, eu te dou uma ajuda, te dou umas dicas. Mas tem que partir dele. Tem que partir dele. Isso é um relacionamento equilibrado de dois adultos com masculino e feminino equilibrado. Entende? É sair deste lugar de dominação e deixar o outro se virar e entender e parar de olhar para as mulheres olham para os parceiros como se eles fossem umas crianças. Se colocam no lugar de mães deles, dizendo o que eles têm que fazer. Faz assim tá errado, faz assim, tu deveria fazer assim, tu tá fazendo tudo errado. Aí o cara vai fazendo... Não, mas o próprio cara, você vê que é tão fraco, né, a energia masculina dentro deles, que eles ficam perguntando. Então eu vejo assim, nesse processo de que eu estou já foram criados por mães nessa energia muito forte masculina, né? Exato. E aí o que acontece? Aí eles não, aí falta para a mulher, entende? Falta para ela se sentir segura, para ela se sentir protegida, para ela se sentir amparada, para ela se sentir escutada. As mulheres não se sentem ouvidas, amadas, amparadas, escutadas, protegidas. Isso gera uma insegurança no sistema feminino. O sistema feminino precisa sentir segurança. Sistema feminino, eu digo biologia feminina, precisa sentir segurança. E é nessas horas pequenas que a gente vê que a gente fala, meu Deus, sabe? Tipo, a vontade de agir, mas eu não agi. Eu continuei seguindo ali, né? Ah, então tá, então beleza, é isso. O cara disse que não é isso, então tá, é isso. Não vou ali. Antigamente eu entraria. Na verdade, eu que ia estar lá fazendo. Hoje é tipo, ok, beleza. Só que ainda, né? Essa decepção rolou, que a gente está descobrindo agora que não é sobre o controle, é sobre a forma deles não defender a família, que me gritou, né? Tipo, eu fiquei super incomodada, super incomodada. Mas a forma da minha incômodo foi, tipo, falar que ele não está sendo organizado, né? Mas aí é que tá.
o que é o legal? Quando tu tá voltando para quando tu tá resgatando esse feminino ancestral, permitindo que essa energia feminina exista, tá? Dentro de ti. E quando isso tá se refletindo na tua relação, porque a relação, ela vai só refletir. Tu trabalha aqui dentro esse equilíbrio e a relação vai só refletir. Quando tu tá com esse equilíbrio melhor, tá? Mas quando tá mais em equilíbrio mesmo, digamos assim, tá? O que acontece? Tu vai perceber o teu sentimento. E aí tu vai perceber, será que eu tô incomodada porque ele não está controlando direito? Aí tu vai te dar tempo de observação, tempo de feminino. O que eu tô sentindo aqui? Onde é que no corpo tá me incomodando isso? Olhando para a situação, te desdobra, sabe? Fecha os olhos, te desdobra, vai lá para aquela situação de novo e olha de fora, tu e ele conversando com a pessoa da academia, com a recepcionista da academia do financeiro. E aí tu te desdobra e tu olha para a situação de fora. E aí tu vai perceber, tu vai estar olhando para ele de fora. Tu não vai estar lá do lado dele junto na situação. Tu vai estar se retirando, então vai ter aqui, tu vai estar aqui de observação, tá? E vai estar tu e ele aqui na situação, em frente à pessoa lá da recepção da academia. E tu vai olhar de fora, de um ponto mais alto. O observador, ele tá no ponto mais alto. Então ele consegue ver o panorama geral da situação. Quando tu tá só dentro da situação, tu não vê o panorama geral, porque tu está dentro dela. Então tu precisa sair pro papel de observador, entender os seus sentimentos e olhar de cima, olha só lá. Olha o que tá acontecendo. Daí tu olha para ele, cara, o Caio não se defendeu. Então, eu me senti insegura e injustiçada porque eu senti que eu não tinha a defesa dele do meu lado, a proteção dele. E eu sei que a mulher busca segurança, nosso sistema biológico busca segurança no masculino. Isso é interno, tá? É o nosso masculino interno que tem que nos dar essa segurança primeiro. Uhum. E a gente busca isso no masculino externo depois. Isso é processo biológico, tá? Então, tu olha de fora e tu vai ver, é isso que me incomodou. E aí, quando tu olha pro teu sentimento, te coloca no papel de observadora com calma, e olha de fora o sentimento, tu vai entender, o problema não é que o Caio não controlou direito, que ele não fez o controle financeiro direito. O problema é que ele não se defendeu, e isso me deixa puta. Entende? Como que ele não se defende? Um homem daquele tamanho. Entende? Como que ele não se posiciona? Né? Aí, quando tu entende isso, sem julgar ele, porque não é uma questão de julgar se ele fez certo ou errado, ele agiu de acordo com o condicionamento dele, beleza? Uhum. O condicionamento familiar dele. Aí tu vai chegar para ele muito mais tranquila, porque tu já vai ter entendido a situação, a tua mente vai ter entendido a situação, tu já vai estar mais tranquila, a tua mente não vai estar te azucrinando, tu vai ter clareza que o papel de observadora te dá, tu vai ter acolhido os teus sentimentos, a minha necessidade de proteção não foi atendida. A minha necessidade de defesa, de justiça não foi atendida. Aí tu vai saber qual é a necessidade que não foi atendida. Aí tu vai poder chegar pro teu marido e conversar com ele. Vai dizer, amor, olha só, eu tô muito desconfortável aqui com essa situação. Posso compartilhar contigo o que tá acontecendo comigo? Pode, claro. Eu fiquei muito desconfortável, tá? Quanto à falta de posicionamento. Sabe? Eu me senti injustiçada naquela situação. Porque sim, é o nosso dinheiro. São 2 semanas de trabalho. A gente pagou 2 semanas de trabalho que não estão sendo entregue. Isso, eu me sinto injustiçada com essa situação. Não está certa essa situação. E a gente tem como provar. A gente pode ir lá nos extratos e tal, enfim, e provar que nós pagamos. Eu me sinto muito desconfortável com isso. Eu tô com muita dificuldade de aceitar essa situação, cara. Entende? Né? E a tua falta de posicionamento e a tua aceitação do que te falaram sem se defender, sem nos defender, sem defender o nosso dinheiro, sabe? Fez com que eu me sentisse insegura. Eu me senti insegura. Eu me senti desprotegida. Eu me senti injustiçada com essa situação. Isso não tá certo, eu não concordo com isso. Entende? Eu preciso, Caio, sentir... eu preciso saber que eu estou segura do teu lado. Que tu vai nos defender, que tu vai defender o nosso dinheiro. Sabe? Que tu não vai deixar, que tu não vai aceitar qualquer coisa que te disserem. Entende? Sim. Essa é a conversa real. Dos reais sentimentos. Das reais que não foram vistas. E ele te ouviria de outra forma. Porque uma coisa é tu dizer para ele, Caio, tu não sabe controlar direito, daí tu não faz o controle financeiro numa planilha, que nem eu fazia, aí olha só, entendeu?
O que ele vai ouvir? Crítica, blá, 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 blá. E ele vai mudar? Não vai mudar nada. Vai ficar ruim para ele, vai ficar ruim para ti. Porque ele não ouviu os teus sentimentos. Ele não te ouviu. Não, eu também tô só cobrando, né? Dizendo que o meu modo é melhor. Só cobrou, tipo, mãe. Uhum. Agora, quando tu chega como esposa, como adulta, compartilhando teus sentimentos e necessidades, ele vai entrar no papel de adulto, de esposo, de homem, entende? E ele vai dizer, cara, eu não quero que a minha mulher sinta que ela está insegura do meu lado. Eu não quero que a minha mulher sinta que ela está desprotegida do meu lado. Como assim? Eu amo ela, eu quero que ela se sinta segura, eu quero que ela se sinta protegida. Na hora ele ia mudar o posicionamento dele. Ou da próxima vez ele ia mudar o posicionamento dele. Por quê? Porque ele ia saber que tu tá te sentindo desprotegido do lado dele. Não é o que ele quer, ele te ama. Sim. Ele te ama, ele quer que tu te sinta protegido do lado. Quando um homem sente que ele está conseguindo proteger a mulher que ele ama, tá? Isso muda dentro dele. Isso, na natureza, é assim. O cara já faz assim, ó. Eu cansei, eu vi isso em diversos testes de comunicação que eu fiz com o parceiro. E com essa sugestão para as alunas, para as clientes, assim, muda a tua comunicação, entende qual é o teu sentimento da necessidade e comunica para o teu parceiro o teu sentimento da necessidade. Diz para ele do que tu tá sentindo falta. Mas a real, não uma cobrança, que na verdade nem é a real situação, nem é o que está acontecendo, tá? Isso é só uma confusão. Como é que ele se comportou? Daí depois elas mandam, nossa, Simone, ele virou outra pessoa, ele até estufou o peito. É a primeira coisa que eles fazem. Uhum. Estufa o peito. Porque foi tratado como um adulto. Sim. Foi tratado como um homem. Entende? E naturalmente eles querem resolver problemas, né? Eles querem resolver problemas. A energia masculina é característica da energia masculina resolver. É natural. E aí o relacionamento só tende a ganhar, porque tu se sente ouvida, tu se sente protegida, amada, segura com teu parceiro. E ele sente que ele tem a oportunidade de te proteger, de te amar, de te ouvir. Sim. É uma questão de comunicação. Mas a comunicação, ela só acontece de forma assertiva, respeitosa e amorosa quando, primeiro, tu entender o que é que tu tá sentindo e qual é a tua necessidade que não está sendo ouvida. É isso. Exatamente. É isso. É isso. Faz, total. É isso. É isso. Desvendando o mundo. É outra conversa. É outra conversa que tu tem que ter com ele. É sobre a forma como tu sentiu com a falta de posicionamento nele. Não porque ele não controla direito o financeiro de vocês do jeito que tu gostaria que ele controlasse. Aos convitinhos, não é mesmo, da vida? Oportunidades. Oportunidades de melhoria. Tá aí o tempo todo na nossa frente. Não são convitinhos ao surto, são oportunidades de melhoria. Oportunidades de melhoria. Exatamente. É isso. Muito obrigada, Simone, pela clareza da situação. Não é sobre controle financeiro. Não. Comecei aqui falando sobre, e não. Não, é sobre sentimentos e necessidade. É sobre querer se sentir segura e protegida com o teu parceiro. Exato. Foi ótimo. Tá? Gratidão. Beijo. Até o próximo. Até o próximo caso. Alma bonita, agora me conta o que desse vídeo falou diretamente com a tua história. Escreve aqui embaixo nos comentários e se quiser ir mais fundo, os próximos passos estão na descrição. Seguimos.